Estamos de volta com o programa Quem Realiza na TV. E você já sabe que para ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do programa e também quem serão nossos próximos entrevistados, é só seguir a gente. Estamos no Instagram, @quemrealiza e @icaparelli. Ou se preferir, é só acessar o QR Code disponível aí na sua tela. E a minha convidada para o almoço de hoje é a psicóloga Emily Masson. Tudo bem, Emily? Tudo jóia, Edmilson. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã com vocês. Muito obrigada. Eu aqui agradeço a sua participação, Emily. E eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre a sua trajetória e como foi que você iniciou. Conta um pouquinho pra gente. Certo. Na verdade, toda a minha trajetória profissional se iniciou com 15 anos de idade. O meu primeiro emprego, eu consegui ele como aprendiz numa empresa de colhedora de cana. Logo depois que eu concluí o ensino médio, já me despertou interesse muito grande pela área da psicologia. O meu objetivo principal, Edmilson, sempre foi ajudar o maior número de pessoas que eu conseguisse. E foi isso a minha maior motivação pela psicologia. Logo no primeiro ano, Edmilson, eu entrei numa usina de açúcar e álcool, aqui na região de Ribeirão Preto mesmo. Lá eu iniciei no setor de recursos humanos. Ali foi uma grande escola para mim, tanto na vida profissional quanto pessoal. Aprendi muitas coisas por lá. Logo depois que eu me formei, logo eu consegui entrar em um hospital aqui na região de Ribeirão Preto. Em 3 anos de experiência, passei pelo setor de RH como auxiliar administrativo, assistente de recursos humanos, até o cargo de analista. E com isso, eu tive um grande desejo, abrir o meu consultório. No meu consultório, eu comecei com 3 colegas de trabalho. Logo depois, o nível da procura por atendimento começou a ampliar muito. E eu vi a necessidade de estar abrindo um consultório sozinha. Foi aí que eu comecei a atender os meus pacientes de maneira sozinha e decidi, por enquanto, pausar a área de recursos humanos. Mas, antes de mais nada, e junto com toda a faculdade, é importante uma coisa: os estudos. Eu sempre me dediquei muito aos estudos. Hoje eu sou especialista em análise do comportamento e atualmente eu faço parte dos estudos da UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos. Eu faço parte da pós-graduação de atendimento à violência. Então, assim, um conselho que eu deixo para vocês: dediquem-se aos estudos, porque a nossa competência ela vai além da prática. A gente precisa também ter um embasamento teórico. Então, por isso eu digo, estudem. Emily, explica pra gente o que é análise do comportamento. Na verdade, a análise do comportamento, ela visa o quê? A melhora do paciente em busca do comportamento problema. Então, o paciente chega até o consultório de psicologia através de uma queixa, que a gente identifica como problema, que a gente identifica como comportamento problema. Nesse comportamento problema, a gente vai trabalhar técnicas comportamentais para amenizar, reduzir a frequência desses comportamentos problemas. Interessante. Como é feito isso? Como é feito essa análise? Na verdade, essa análise, nós vamos analisar as contingências que envolvem esse comportamento. Então, a gente vai buscar entender quais são os antecedentes que levaram a esse comportamento. Isso buscando as causas do problema e as consequências desse comportamento problema. Então, através disso, a gente chama de análise funcional, onde a gente vai usar essa tríade: antecedente, comportamento e consequência desse comportamento dentro da sessão. E nessa análise, o que pode ser identificado? Na verdade, a gente vai identificar os porquês. O porquê que esse problema ocorre, o porquê que essa queixa está acontecendo, como, qual a frequência. Eu vou dar um exemplo para você, Edmilson, sobre a ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade é um sentimento natural. Todos nós sentimos. Porém, a ansiedade ela pode ser alta, com uma frequência muito elevada e uma intensidade muito grande também. Então, essa é a hora que a gente precisa procurar por ajuda. Quando essa intensidade e essa frequência elas estão altas. Dentro do contexto de psicologia, dentro do contexto de psicoterapia, como que a gente vai trabalhar? Essa ansiedade, a gente vai identificar o que ocasionou ela, buscando entender quais são os antecedentes que levaram a esse tipo de comportamento. E quais são as consequências que a ansiedade está causando naquele indivíduo. Então, eu me sinto ansioso. E quais as consequências que isso está causando?
Poxa, eu não consigo sair de casa, eu prefiro ficar na minha casa, eu não consigo ter uma interação social, eu tenho medos. Então, essas consequências que a gente vai trabalhando dentro da análise do comportamento. Emily, qual a importância desse tipo de trabalho no mundo corporativo, mais especificamente no RH das empresas? Quando a gente fala em recursos humanos, Edmilson, a gente está falando de contratações. Então, sempre tem uma vaga que a empresa ela disponibiliza para a gente poder trabalhar. E dentro dessa vaga, há requisitos que a gente precisa cumprir com o candidato, né? Então, durante as entrevistas de emprego, o que a gente vai avaliar? As competências, tanto profissionais, como também competências acadêmicas. Então, se aquele candidato, ele realmente está contribuindo com todos os requisitos solicitados pela empresa. Na entrevista, a gente analisa muito a parte comportamental. Então, a maneira que a pessoa gesticula, a maneira que ela interage com a gente através do olhar, através da fala. E essa maneira, dentro da entrevista, a gente vai analisando se aquele candidato ele possui o perfil necessário para aquela vaga ou não. Ou seja, se ele é tímido, ele não serve para a área comercial. Exatamente. E se ele fala demais, eu não quero no meu financeiro, senão ele vai contar da vida financeira para todo mundo. É mais ou menos isso? Exatamente. Então, para cada vaga, há o perfil necessário. Então, assim, pessoas criativas, elas tendem, né, a ter maior chances de conseguir um melhor desempenho em áreas que envolvam mais criatividade, como, por exemplo, design, arquitetura, né, marketing. Então, que envolva essa criatividade. E, claro, o perfil conta muito. Então, uma pessoa mais tímida, talvez, não daria tão certo como a área comercial ou como apresentador de TV, né? Uma pessoa mais extrovertida, talvez, não daria tão certo como uma psicóloga. Por quê? Exige um certo reconhecimento. A gente precisa mais ouvir o paciente do que a gente verbalizar, né? Então, tudo isso a gente precisa contar dentro de uma vaga de emprego. Emily, quais são as técnicas que podem moldar nosso comportamento? Na verdade, dentro do contexto de psicoterapia, são diversas as técnicas que a gente trabalha, né? E uma delas que eu vou passar para vocês, ela chama dessensibilização sistemática. O que é isso? É para as pessoas que possuem medo de alguma coisa. Então, a gente vai classificar quais são os medos que essa pessoa quer trabalhar dentro do contexto de psicoterapia. Dentre esses medos, a gente vai escolher um medo para começar o processo. Vamos descobrir quais são as situações que envolvem esse medo. Quais são os ambientes em que a pessoa ela está inserida que causam esse medo? E dentre isso, a gente vai classificar por uma lista. E essa lista nós vamos classificar de 0 a 10 cada medo que a pessoa colocar em cada situação. Dentro do contexto de psicoterapia, a gente vai começar trabalhando por aqueles em que ela classificou com o menor número, que são os mais fáceis da gente começar a superar, até os medos mais complexos e mais difíceis. O que é importante? Dentro do processo de dessensibilização sistemática, a ansiedade é natural dela começar com uma frequência maior e uma intensidade também um pouco maior. A gente vai trabalhar outras técnicas que vão promover a melhora do paciente nesse enfrentamento com mais calma e tranquilidade. Uma delas a gente chama de técnica de respiração diafragmática. Ela vai trabalhar em específico a respiração para controle da ansiedade e trazer a calma para o paciente conseguir enfrentar esses medos. Muito interessante. Me fala uma coisa, Emily, o trabalho com as crianças é feito de uma maneira diferente. Fala um pouquinho sobre isso, ou basicamente é a mesma coisa? Sim, com certeza. O trabalho com criança é muito lúdico, então é através de muita brincadeira, né? Então, quando a gente fala de criança, a gente tem que entender que ela está em processo de aprendizagem. Então, ela participa de um processo muito mais ativo. Então, ela vai aprender. E através desse processo de aprendizagem, dentro da psicologia, a gente classifica como 2 pontos especiais, que é um processo de condicionamento do comportamento. Nós vamos condicionar através do processo de modelação ou modelagem. No processo de modelação, como que a gente trabalha tudo isso, né? A gente vai trabalhar através da observação. Então, na modelação, a criança ela vai observar o comportamento do responsável por ela e ela vai reproduzir isso através da observação. Na modelagem é um pouquinho diferente. A partir do momento em que a criança ela vai trazendo comportamentos assertivos, a gente vai reforçar esse comportamento. Como é que funciona esse processo de reforçar? A gente vai elogiar.
Então, parabéns por ter colocado o copo na pia, parabéns por ter tirado boas notas, e assim a gente vai reforçando para que a criança ela aprenda que ela tem que seguir aquele comportamento. Dentro do processo, Edmilson, de psicoterapia infantil, acho importante eu citar uma técnica que a gente utiliza bastante, que é a economia de fichas. Como é que a gente trabalha nessa técnica? A gente vai pegar um comportamento da criança que a gente deseja moldar. Com isso, a gente vai traçar algumas regras sobre esse comportamento. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Olha, você vai dormir no seu quarto sozinha durante 7 dias. E durante esses 7 dias, a gente vai dar fichinhas de premiação para ela. No acúmulo de 7 fichinhas, ela vai receber um grande prêmio. Então, a gente vai trabalhar o comportamento dessa criança, que é o dormir sozinho, através, depois de todo o processo dos 7 dias, o reforço positivo, que vai ser um prêmio que ela vai receber. Então, isso a gente chama de economia de fichas dentro do processo de psicoterapia. A gente vai trabalhando o comportamento, moldando ele através das repetições e a gente vai reforçar ao final quando ele se completar. Que bacana. Eu queria agradecer a sua participação no nosso programa e queria te convidar a deixar aí os seus contatos para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Edmilson, sou eu que agradeço por todo o carinho de toda a sua equipe. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme estar com você. O meu contato, para quem quiser me seguir, o meu Instagram é @psiemily. E para quem quiser mais informações, deixo aqui o meu contato, meu e-mail, para caso queiram entrar em contato comigo. Tá bom, então. Eu queria propor agora um brinde. Obrigada. A psicologia, né? A psicologia. Bom, enquanto eu e a Emily experimentamos aqui esse prato delicioso da chefe Gabi, nós vamos ficando por aqui. Eu aguardo vocês no próximo final de semana.